Olá, pessoal. Paula daí para mais um bate-papo internacional. Hoje vamos desmistificar e esclarecer algumas coisas que a gente tem ouvido falar aqui no mercado gráfico nacional e para isso recorremos a ninguém menos do que o presidente da APIGRAF, Associação Portuguesa da Indústria Gráfica e Transformadores de Papel, Lopes de Castro, que não é a primeira vez, já é a terceira entrevista que eles nos cedem aqui, gentilmente. Lopes, é um prazer voltar a falar com você, principalmente nesse momento onde está tendo tanta desinformação sobre o que está acontecendo, e eu gostaria que você me esclarecesse aí. Muito obrigado pela presença mais uma vez, por atender o nosso convite, e me diga, como estão as coisas em Portugal, como estão as coisas aí no além-mar? Numa perspectiva, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar convosco, já que não dá para estar presente, pelo menos aproveitar as novas tecnologias para mantermos o contacto. Numa perspectiva sanitária, de saúde, eu fiz referência penso que numa última intervenção, de que estávamos muito mal em termos de escala mundial, com números de casos, número de mortos. Aliás, chegámos a liderar pela negativa essa escala. Hoje, felizmente, as coisas inverteram-se completamente. Tivemos uma campanha muito, muito positiva e muito bem gerida por uma comissão de logística que felizmente alguém se lembrou de ir buscar às Forças Armadas. Tivemos, digamos, uma equipa militar a coordenar a campanha da vacinação e correu muito bem. Hoje temos 88% da população vacinada com a segunda dose. Se considerarmos as crianças, eu diria que estamos na ordem dos 90 e muitos por cento da população. Já iniciamos a terceira dose, decorre normalmente. O plano, o objetivo até final de dezembro, termos 2 milhões de pessoas vacinadas com a terceira dose e começou-se naturalmente por escalões etários superiores. Portanto, nessa perspectiva, estamos, digamos, alinhados pela positiva. Na Europa, no mundo, estamos bem, na Europa estamos bem, mas não chega, porque Portugal sempre foi um país aberto ao mundo. Ora, estamos abertos, por exemplo, à África, e nós sabemos que em África, no continente africano, a vacinação ainda não chegou aos 7,5%. Ora, os países hoje não se podem fechar, é impossível. Portanto, é utópico até o não se poder fechar, o não poder encerrar. Adianta muito, de facto, termos esta vacinação, mas era importante que, à escala global, houvesse preocupações de vacinar populações, que são muitos. Um continente africano, estamos a falar de muita gente. E não está a ser possível, está com atraso. Foi descoberta agora uma nova variante na África do Sul, a Omicron. E, mais uma vez, veio destabilizar. Imediatamente os países reagiram, quase todos, por excesso. Reagiram, fecharam imediatamente os voos com a África do Sul, isolaram 7 países em África. E ninguém, que é uma coisa que a mim, enquanto cidadão europeu, me preocupa, ninguém se preocupou com o maior número de casos da Omicron que estavam na Holanda, hoje chamado Países Baixos. Ora, e ninguém encerrou fronteiras com os Países Baixos. Encerraram fronteiras com a África e com os Países Baixos não aconteceu nada. Portanto, há aqui um comportamento estranho, muito estranho, de quem está a reagir mal e a tomar medidas precipitadas. Finalmente acalmou neste momento, já estão novamente a abrir essas fronteiras, acalmou pelo menos até o fim do ano, e devíamos,
a Europa devia valorizar o aspecto positivo de ter sido a África do Sul a comunicar esta nova variante. Sim. E a dizer, tenham calma, porque ela é contagiosa, mas não é nada grave como as anteriores. Isto foi dito, mas ninguém levou a sério, o que eu lamento imenso, porque sim, a África do Sul está a fazer um papel excelente nisto, está a ter um papel muito bom na investigação e na localização de variantes, e devia ser apoiada. Portanto, a primeira medida que a Europa tomou foi isolar a África do Sul. Honestamente, acho que é um disparate. Mas esta questão das variantes está-nos a dizer que há uma incerteza instalada. Hoje é o Omicron, amanhã será outra. Sim. E é com esta incerteza que possivelmente teremos que viver nos próximos anos. É verdade. E isso deve afetar bastante as expectativas para 2022, para o setor gráfico. Como você vê isso? Ele está vivendo também um novo paradigma, um novo cenário que nunca teve antes, porque o setor gráfico era muito estável no seu planejamento, né? E agora não dá mais para planejar nada. Se alguma vez tivemos um desafio, é agora. E este desafio é um desafio que vai questionar muito dentro das empresas. Vivemos tempos dramáticos. Nós estamos aqui a falar das artes gráficas, mas a indústria da construção de automóveis diz o mesmo. A indústria dos telemóveis, dos computadores, por falta de chips e de semicondutores, dizem o mesmo. Eu acho que é transversal. As de tecnologia foram as primeiras afetadas nessa pandemia. É transversal à economia e à indústria em particular. Sim. No nosso caso concreto, comprar uma viatura e o vendedor dizer-nos o prazo de entrega é em junho do próximo ano, e se em junho não entregarem em julho, não acontece nada. Na casa da indústria gráfica não pode ser. Nós temos cadeias de logística dependentes de prazos, a embalagem depende exclusivamente de prazos, o mundo editorial depende de prazos, os jornais saem diariamente, os livros têm planos editoriais, os livros escolares têm início de épocas escolares. E numa ligação tão forte a prazos, o que estamos a viver, repito, é dramático. Porque hoje, aqui na Europa, e eu acho que posso achar que no Brasil pode ser ainda um bocadinho pior, hoje não há um prazo respeitado. Não há uma entrega de papel definida para a semana 52 que aconteça. É quando chegar. E este quando chegar é fatal. Quem é que pode planear uma empresa? Quem é que pode ocupar máquinas sob forma de planeamento se não acontecer o que dá origem à produção, que é a matéria-prima? Claro. Há quem diga, eu ouvi recentemente um orador especialista, um português que vive nos Estados Unidos, ouvi dizer que esta crise pode ter contornos mais graves do que a pandemia. Esta incerteza, esta chamada economia de escassez. Por um lado, escassez de matérias-primas. E é preciso perceber porquê. Na qualidade de presidente da APIGRAF, conversei com a nossa congênere papeleira, a CELPA, a Associação dos Papeleiros em Portugal, para tentar perceber, até porque precisamos de dialogar com os nossos associados, o que é que está na origem desta escassez. E na origem estão tantos fatores que vai ser muito complicado. Está a escassez de madeira, que é dramático, não há madeira. Sim. A escassez de pasta derivada da escassez da madeira. Sim. Portanto, isto é uma cadeia em escassez contínua até ao papel. Até ao papel. E depois temos um conjunto de unidades na Europa que derivaram a sua produção para um produto diferente, produziam chamados papéis correntes,
e agora estão a produzir os crafts, porque o comércio eletrónico disparou com a pandemia e a necessidade de papel de craft disparou em simultâneo. Fornecer ao mercado papel para o comércio eletrónico é prioritário, é verdade. Só que isto destapou outros papéis correntes que neste momento não são produzidos. Isto é um círculo vicioso que dificilmente estabiliza nos próximos meses. Dificilmente. Visitei há muito pouco tempo uma unidade grande que é a Navigator em Portugal, e o que eu ouvi deixou-me preocupado. Até junho estavam tomados. Ou seja, até junho não contem connosco para nada, porque o que temos em carteira está vendido. Não está fácil a vida. Não há cartão, não há cartolina, não há papel, e quando há, são prazos que nós não estamos, por um lado, habituados. Sim. Prazos de meses, não estamos habituados, e prazos que nos impedem de assumir compromissos com os clientes. Certo. Este exercício vai obrigar a que os clientes reformulem a relação com as gráficas, mas quando estamos a falar de projetos que têm prazos, não havendo matérias-primas, alguns projetos caem, não são feitos, como é óbvio. Portanto, vem aí, já estamos a viver, mas vem aí tempos difíceis, muito difíceis, de como é que esta cadeia de produção, a montante e a jusante, os nossos clientes, os nossos distribuidores, como é que vamos nos preparar para esta escassez de bens. Perfeito. Bom, é esperar aí e tentar fazer o melhor possível para enfrentar essa nova situação que, como você diz, deve demorar algum tempo, né? Algum tempo. Espero que meses e não anos, né? E não... Um projeto industrial de alguém que pensasse em investir numa unidade de produção de papel são anos, não são meses. Sim. Portanto, eu espero que sejam meses, mas obviamente isto também é o meu lado otimista. Agora o meu lado realista leva-me a pensar que vão ser mais do que meses. Sim. E a questão dos insumos para o mercado gráfico, que aqui no Brasil nós temos o problema que boa parte da tinta, boa parte dos insumos é importado. Como está essa situação para vocês aí na Europa? Nós também é diferente. Vocês importam e precisam de transporte marítimo. Sim. E nós importamos por transporte terrestre. Portanto, é completamente diferente. Até na relação preço, porque o transporte marítimo, o preço subiu de uma forma vertiginosa. Sim. Com multiplicadores. Já não é percentagens. É vezes 2, vezes 3, vezes 4. A nossa relação chegou com essas matérias... Chegou a 10 aqui no Brasil. Exatamente. A nossa relação com essas matérias-primas é a importação. Mas é da Europa, o que facilita o facto dos fornecedores serem da Europa, digamos que facilita. Mas mesmo assim, há falta de chapas. O maior produtor é japonês, é a Fuji, mas já se sente escassez. A maior escassez neste momento é a cartolina e o cartão. Digamos que se formos comprar cartão, e cartão é uma coisa fundamental para os livros de capa dura, para os livros cartonados, se formos comprar esse cartão, o prazo de entrega anda na ordem dos 4, 5 meses. Temos referências de papel, que estamos a pedir consultas agora, estamos a dizer, ok, lá para maio, junho entregamos. Isto não é possível. Não é possível, até porque ninguém nos garante preços. O facto de comprarmos agora, ninguém nos garante que à data da entrega esse preço seja respeitado. Portanto, uma indústria que vive de orçamentos é complicado. Bastante. Bom, Lopes, eu espero que as coisas aos poucos
se arranjem da melhor forma possível. E quero agradecer mais uma vez. Aí estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero agradecer mais uma vez sua presença e gostaria de deixar aí um espaço final para você fazer suas considerações finais para os nossos seguidores aqui no Brasil. Antes de mais, repito, o início é sempre um prazer falar convosco e, naturalmente, partilhar as nossas preocupações e reconhecer que, em algumas situações, a indústria gráfica estará um bocadinho mais fragilizada no Brasil pela distância das matérias-primas. Disponham, como sempre. Deste lado, estamos sempre disponíveis para conversar, para falar das coisas boas e para falar das coisas más, que infelizmente também as temos. Falar de todas. Mas já agora, nada do que circulou por aí, que o país, Portugal, estava uma desgraça, que havia falta de matérias ou de consumíveis nos supermercados, que havia corridas para bombas de gasolina. Quem disse isso aí confundiu com outro país qualquer. Mas isso não aconteceu em Portugal. Possivelmente aconteceu noutro país qualquer, mas não aqui. Portanto, sobre isso, felizmente, estamos tranquilos. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi Lopes de Castro, presidente da APIGRAF, Associação Portuguesa da Indústria Gráfica e Transformadora de Papel, nos concedendo aí mais uma entrevista aqui, né, transmarina, né, transatlântica. E quero agradecer imensamente. Se vocês gostaram, deem seu gostei, deem seu não gostei, se viram alguma coisa que a gente pode melhorar. Se ainda não se inscreveram, chegamos finalmente aos 1000 seguidores, mas se inscrevam e continuem se inscrevendo, ative as notificações para serem avisados dos nossos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa e a civilização é o fruto dessa colaboração. Construímos aldeias, cidades, países, impérios sempre colaborando. E pela primeira vez na história da humanidade temos as ferramentas para continuar colaborando, continuar nos conectando, nos unindo, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, distanciamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Continuem utilizando tecnologia para colaborarem cada vez mais. Muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.